Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, já abrindo aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo a cardiologista, a doutora Viridiana de Andrade, ela que é coordenadora de cirurgia da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Tudo bem, doutora, como vai? Obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Danilo, tudo bom? Obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui participando junto com você. Eu que agradeço, doutora, brigadíssimo mesmo, porque é um assunto importante, né? A gente convidou a doutora Viridiana para falar sobre o Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca, está no calendário nacional de saúde, não é? Então, como eu falei na abertura, no início, a gente ainda não tratou sobre esse assunto, sobre esse tema aqui no nosso quadro de saúde, de prestação de serviço, que é o Plantão Médico Bandeirantes do Bom e do Melhor. Como eu sempre gosto de começar, doutora, pelo começo, né? Eu queria saber, por gentileza, o que é a insuficiência cardíaca, né? É uma doença? É uma condição? O que é, hein, doutora? Eu acho importante a gente esclarecer que a insuficiência cardíaca ela é uma síndrome que é muito comum, afeta aí mais de 64 milhões de pessoas no mundo. Mas para a gente entender um pouco sobre a insuficiência cardíaca, a gente precisa primeiro entender como funciona o coração. Então, o coração ele é uma bomba hidráulica, ele é um músculo. E ele funciona como? Ele contrai e ele relaxa. Quando ele relaxa, ele enche de sangue e aí, na sequência, ele contrai e impulsiona esse sangue. Então, a insuficiência cardíaca é uma condição, é uma síndrome onde o coração está enfraquecido, ou estruturalmente ou funcionalmente. Isso é, ou ele dilata, ele enfraquece e ele não consegue impulsionar esse sangue, ele perde essa capacidade de contração adequada, ou ele fica rígido, endurecido, ele não consegue relaxar e, portanto, ele não se enche de sangue, e isso também compromete a ejeção desse sangue. Então, é uma condição em que o coração não bombeia o sangue adequadamente. Então, uma síndrome, isso é melhor? A maneira correta A gente pode caracterizar como uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, né? E eu estava lendo, doutora, que tem vários tipos, não é? Tem a insuficiência cardíaca crônica, a direita, a esquerda, aguda, entre outras, não é? Quais as mais comuns? Existe uma de ter mais grave ou menos gravidade? O paciente pode ser acometido por duas ou mais simultaneamente? O que é? O que significa ser crônica, direita, esquerda, aguda? O coração ele tem o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito do coração é onde a gente recebe o sangue. Ele bombeia esse sangue para os pulmões, onde o sangue é oxigenado. Esse sangue volta oxigenado para o lado esquerdo do coração, que é o lado mais forte do coração e que bombeia o sangue para todo o organismo. A gente pode ter condições de insuficiência cardíaca mais do lado direito, um comprometimento mais do lado direito do coração, ou um comprometimento maior do lado esquerdo do coração, e vão ter algumas diferenças. Mas a forma mais clássica da gente classificar a insuficiência cardíaca é insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O que é isso? Na fração de ejeção reduzida, aquilo que eu estava explicando antes, o sangue bombeia o coração. Então, essa fração de sangue que é ejetada do coração, quando ela está reduzida, a gente chama de fração de ejeção reduzida. E isso, em geral, está ligado à força do músculo, à perda de força de contração para ejetar o sangue. E a fração de ejeção preservada, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ela está mais relacionada a essa dificuldade de relaxamento e enchimento do coração, onde o coração fica mais rígido. Então, hoje, a gente divide mais essa insuficiência cardíaca em fração de ejeção preservada, fração de ejeção reduzida, e existe aí um meio termo, que é uma nova nominação, que a gente vem estudando mais, que é a fração de ejeção levemente ou moderadamente reduzida.
Doutora, é correto fazer uma associação, relacionar a insuficiência cardíaca com a idade ou não tem nada a ver com a idade? Um paciente, uma pessoa com seus 20, 30, 40 anos pode então sofrer dessa síndrome? Porque às vezes a gente associa questões cardíacas, né, do coração com o próprio envelhecimento, com o passar dos anos, né? Essa associação ela é correta ou não? Essa associação ela pode acontecer, né, Danilo? A insuficiência cardíaca ela é mais comum após os 60 anos de idade. 10% das pessoas após 60 anos de idade vão ter algum grau de insuficiência cardíaca, mas tudo depende da etiologia da insuficiência cardíaca. Então, nós podemos ter pessoas mais jovens que evoluem com insuficiência cardíaca. Nós temos pessoas que têm malformações congênitas, que nascem com alterações no coração, que levam à insuficiência cardíaca. Então, essas pessoas vão ter uma insuficiência cardíaca num momento mais precoce da vida. Né? Existem pessoas que têm fatores de risco importantes e que vão ter um infarto mais novo. O infarto é uma das causas de insuficiência cardíaca, ou mesmo doenças que são geneticamente determinadas e que podem determinar insuficiência cardíaca numa faixa etária mais nova. Então, ela pode variar, mas o mais comum é atingir pessoas com uma faixa etária acima dos 60 anos de idade. E tanto faz o sexo, acomete tanto homens quanto mulheres, não tem uma prevalência feminina ou masculina, doutora? Não existe uma prevalência, existe algumas diferenças de etiologia também relacionadas ao sexo. Né? Quando a gente fala das causas de insuficiência cardíaca, uma das causas mais importantes é a doença isquêmica do coração. Então, são as obstruções coronarianas que vão levar ao infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio, o que, que é? Ele é morte de células cardíacas. Então, essa região do infarto, ela vai fazer uma fibrose, uma cicatriz e vai ter perda de capacidade de contração. Então, a doença isquêmica é uma das maiores causas de insuficiência cardíaca. E na população masculina, ainda o infarto ele é mais preponderante do que na população feminina. Por outro lado, na população feminina, a gente tem outras causas. Você pode ter diabetes, obesidade, a própria idade, sedentarismo. Então, a mulher ela acaba tendo mais predominância daquela insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, enquanto o homem tem mais a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E uma causa muito importante também de insuficiência cardíaca é a hipertensão arterial. Então, pessoas que têm a pressão arterial elevada, mal controlada por um longo período, isso faz com que o coração faça mais força. Você pensar que o coração é uma bomba hidráulica, ele está bombeando o sangue, quando você tem uma pressão alta, ele está bombeando o sangue contra essa pressão. Então, ele tem que fazer mais força. Isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que o coração se muscule e depois ele começa a enfraquecer. Então, uma causa importante também é pressão alta. A importância do combate à pressão alta é porque a pressão alta também leva à insuficiência cardíaca. Muitos E aí nós ouvintes. temos Ai, algumas desculpa, doutora, etiologias. te interrompi aí. Não, aí, imagina, porque a etiologia da insuficiência cardíaca ela é extensa. Então, você tem aí fatores muito importantes, como esses que eu falei, a isquemia e a pressão alta. E aí você tem as miocardiopatias, que são doenças que vão afetar o músculo cardíaco. Então, tem a miocardiopatia dilatada, onde o coração se dilata, o músculo se dilata, enfraquece. Tem a hipertrófica, onde há um fortalecimento e enrijecimento desse músculo. Você pode ter miocardiopatias que são de origem genética, infecciosa, como por exemplo a doença de Chagas, ou as miocardites virais. Às vezes você passa por uma gripe, um processo viral, e você tem uma miocardite, que é uma inflamação, infecção, processo infeccioso que atinge o músculo cardíaco. Isso pode ser reversível ou não. Então, existem várias causas que podem levar à insuficiência cardíaca.
Não, eu ia dizer que tem muitos ouvintes aqui mandando já as perguntas, as dúvidas, não é? Sinal de que tem muita gente preocupada com a saúde, não é? E isso é ótimo. E é uma oportunidade também da gente tirar, esclarecer as questões todas com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Veridiana de Andrade, que é coordenadora de cirurgia da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, falando desse tema que a gente ainda não tinha abordado aqui no programa, insuficiência cardíaca, não é? O Francisco Ferreira de Oliveira está aqui conosco, o Miguel Aguilera em São Vicente, o Romeu Mota Castanho, o Antônio Freire, Antônio Cipriani, a Cristina está aqui também, o Carlos, o João Ferreira de Moraes tem pergunta, a gente já vai passar aqui na sequência, o Vladimir Luquezzi, a Kátia Martins, a Sandra, o Cláudio também está aqui, tem uma pergunta, a gente já vai passar em instantes, mas, doutora, na sua última resposta você falou da doença de Chagas, né? Qual que é a relação que tem com a insuficiência cardíaca? A doença de Chagas é uma doença que a gente popularmente conhece, uma transmissão pelo bicho barbeiro, né? E esse barbeiro, a hora que ele pica, ele contamina as pessoas com o tripanossoma, que é o Trypanosoma cruzi, que se aloja nas células, pode se alojar nas células musculares do coração e se reproduzir ali, causando uma miocardite, que é a miocardite chagásica, levando a miocardiopatia chagásica. E é uma etiologia que traz consequências muito graves, porque esses pacientes evoluem com aumento da área cardíaca, enfraquecimento do coração, muitas vezes muitas arritmias por conta da doença de Chagas, porque ela vai causando essa inflamação e fibrose no coração, e isso desencadeia arritmias e pode levar inclusive à morte súbita. O Chagas é uma doença que hoje ela é endêmica, a gente tem mais de 21 países na América Latina que tem pacientes portadores de doença de Chagas, de forma que é uma doença ainda muito importante aqui na nossa realidade, né? A Denise Corrochano, a gente já vai começar a atender aqui os nossos ouvintes. A Denise Corrochano quer saber o seguinte: quem tem a insuficiência cardíaca sente o quê? Os principais sintomas aí, aquela fadiga, aquele cansaço, mas isso também, esses dois sintomas, pode ser confundido com outras questões de saúde, né? Existe um sintoma que é muito característico, específico da insuficiência cardíaca, doutora? Essa pergunta da Denise é muito importante. A falta de ar é um sintoma bastante importante, em geral, há um esforço, uma falta de ar progressiva, então, cada vez esforços menores, o indivíduo vai sentindo mais falta de ar, mais cansaço, um cansaço excessivo nas atividades diárias, ela pode se intensificar ao deitar, e tem também despertares noturnos. Às vezes a pessoa acorda com uma sensação de afogamento, isso é muito típico de insuficiência cardíaca, porque é justamente o coração perdendo a força de impulsionar o sangue, esse sangue se represa para trás, e para trás do coração é o pulmão. Então a falta de ar está relacionada à congestão pulmonar. Você pode também ter inchaço nas pernas, inchaço nos pés, um ganho de peso rápido, que é justamente por essa retenção de líquido. Essa retenção de líquido no pulmão, ela também pode trazer uma tosse, que é uma tosse que não tem secreção, não tem catarro, não é uma tosse infecciosa, é uma tosse por acúmulo de líquido no pulmão. Então, é uma tosse seca, persistente, que piora ao deitar. Isso também pode ser acompanhado de palpitações, de taquicardia, alterações de ritmo do coração. Então, os sintomas mais importantes são uma falta de ar, cansaço, tosse e inchaço. A gente pode simplificar assim. O Alejandro está aqui sempre na escuta, brigadíssimo, sempre participando aqui do nosso quadro, né? O Plantão Médico Bandeirantes. Ele quer saber, bom dia Danilo, bom dia doutora, como descobrir, não é, se eu tenho ou não essa síndrome, né? É hereditário, a genética influencia, como que é feito o diagnóstico, tem algum exame que eu posso fazer para saber se eu sofro disso, doutora? Então, a primeira coisa é sempre uma boa conversa com o paciente, né? A gente faz a anamnese, a história, que a gente vai justamente explorar esses sintomas, como eles acontecem, a evolução deles. E aí você tem
Nos exames básicos da cardiologia, o eletrocardiograma, que vai mostrar a parte elétrica do coração, ele já pode ali mostrar alguns sinais que vão fazer com que o médico suspeite dessa insuficiência cardíaca, um raio-x de tórax, que pode mostrar um aumento da área cardíaca, mas o exame principal, eu diria assim, para avaliação da insuficiência cardíaca é o ecocardiograma. O ecocardiograma ele é um ultrassom do coração. Através dele, nós conseguimos avaliar as cavidades cardíacas, o tamanho do coração, as válvulas do coração e a fração de ejeção, que é justamente essa quantidade de sangue que o coração consegue ejetar. E aí a gente vai classificar fração de ejeção reduzida, aumento do coração, enfraquecimento das paredes do coração. Então, o eco é um exame acessível inclusive no SUS, que ajuda muito no diagnóstico da insuficiência cardíaca. Então, é o ecocardiograma, é isso, doutora? O ecocardiograma, a gente pode classificar ele como sendo um dos principais exames no diagnóstico da insuficiência cardíaca. Agora, quando a gente coloca, né, na internet, isso é um perigo, né? Eu sempre digo aqui que não adianta a gente procurar inteligência artificial, não adianta a gente procurar o Dr. Google. A gente tem que procurar os especialistas de verdade, né? Porque quando a gente digita, né, insuficiência cardíaca na internet e começa a ler e ver um monte de coisa, bom, você, né, doutora, no consultório, né, deve ter essa experiência também até melhor do que eu, né? Vai aparecendo coisas do tipo, né? Insuficiência cardíaca significa que o coração parou de bater ou que o coração está fraco. Esse é um dos mitos, né, relacionados à insuficiência cardíaca, não? São duas coisas diferentes, né? Tá certo dizer que na insuficiência cardíaca o coração está fraco, mas não que o coração parou. É diferente você ter uma parada cardíaca e você ter uma insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é o coração enfraquecido que tem dificuldade de bombear o sangue. A parada cardíaca, aí a gente está falando realmente da falha do coração em funcionar como bomba de uma maneira muito mais drástica. Ele simplesmente para de bater ou ele bate de uma maneira muito descoordenada, onde ele não consegue impulsionar o sangue. E isso faz com que a circulação pare e leve à morte, né? A Elizabeth Tisch está aqui na audiência mandando mensagem, brigadíssimo sempre. A Cleusa Muniz, o Marcos Marinho, a Maria Elizabeth Gianotto, a Toninha Escatena, a Marina Queiroz, a Loreta Bellini, quem mais aqui? A Luci Carezato também mandou mensagem aqui no meu Facebook, acompanha sempre o programa. Queria mandar um beijo muito carinhoso, viu, Audélia? Muita força para você nesse momento difícil. Sinta-se abraçada, viu? De verdade mesmo, todo o meu carinho aí para você. Grande ouvinte, grande amiga, a Audélia Vido. O Fábio Leonardo Bezerra tá chegando aqui também na nossa live. Estamos aqui, meu amigo, forte abraço. A Ana Maria Moraes dizendo que o pai o pai faleceu, né? Teve um infarto do miocárdio, né? A Lídia Freire de Souza também tá aqui. Um abraço pro Videira, né? Que tá na nossa escuta. E tem mais mensagens, né? Muita gente aqui com dúvidas com relação à insuficiência cardíaca, né? Já vou começar a colocar as primeiras de áudio aqui também para a doutora Veridiana. Vamos lá. Bom dia, Danilo e doutora. Qual o batimento correto cardíaco por minuto? Tenho 66 anos. Sou hipertenso, mas tomo a medicação correta. Mas de vez em quando dá toco um tico-tico no fubá, no ritmo. E aí, doutora? Quando eu faço esforço, logicamente, né? Mas qual que é o batimento certo correto? Um abraço. Milton Aires Santista, de São Vicente. Sempre na audiência. Valeu, meu amigo. Obrigado. Então, a gente costuma, quando a gente fala de arritmia cardíaca, os batimentos corretos ali, eles estão entre 60 e 100 batimentos por minuto.
Abaixo de 60 batimentos por minuto a gente chama de bradicardia, quando o coração bate um pouco mais lento, acima disso de taquicardia. Importante que isso é o repouso, porque quando a gente faz atividade física, o natural, o fisiológico, é que essa nossa frequência cardíaca eleve, ela vai elevar bastante. Agora, quando você tem, como ele falou aí, um tico-tico no fubá, a gente pode interpretar isso como palpitações, né? Palpitações são disparos do coração. E aí um diagnóstico importante, diferencial, é a fibrilação arterial. A fibrilação arterial, ela é uma arritmia mais comum que existe, que também atinge a população acima de 60 anos, a população mais idosa, ela vai ficando com uma incidência cada vez maior. E na fibrilação arterial, o átrio, ao invés de bater, ele tem vários impulsos que são dissipados ao mesmo tempo de uma maneira desordenada, e esse átrio, em vez de bater, ele balança. E ele joga muitos impulsos. Todos os impulsos que passam para a parte do coração fazem com que o coração acelere na parte de baixo do coração. E esse é um tema importante também, Danilo, que é um tema até da nossa campanha da Sobrac muitas vezes, porque a fibrilação arterial ela pode ser sintomática, com essas palpitações, mas ela pode ser também assintomática. Às vezes o paciente tem períodos de fibrilação arterial que ele não identifica. E quando o coração, quando o átrio entra em fibrilação arterial, ele não tem um batimento efetivo, o sangue passa mais lentamente pelos átrios. E por isso ele pode formar, junto às paredes do átrio, coágulos. Quando o coração volta a bater de forma organizada novamente, esses coágulos podem ser impulsionados pela circulação e causar entupimento de artérias à distância, que é o acidente vascular cerebral, o AVC, ou popularmente o derrame cerebral. Então essa é uma arritmia que a gente tem que combater, que a gente tem que procurar ativamente. Pacientes que notam essas alterações do ritmo, um ritmo desordenado, ou que têm palpitações, é muito importante que procurem um especialista para fazer uma avaliação e fazer um diagnóstico adequado. A Nelly Melo tá aqui desejando, né, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Brigadíssimo, Nelly. Quem também tá aqui é a Vanessa Garbo, o Emerson Santos, né, mandou também uma mensagem carinhosa. A Yara Serrazes de Santos, excelente a entrevista com a doutora, Danilo, ela é extremamente clara e didática. O Luiz Carlos de Santa Rosa, no Guarujá. O Edson Demuri, da Moca, ele pergunta aqui qual exame detecta a insuficiência cardíaca, que a doutora já respondeu a essa pergunta, né? Mas ele diz aqui, o Edson, né? O prolapso parece que são muitos. Vamos lá. Prolapso parece que muitos são os casos, mas qual o perigo? Será que ficou claro aqui a pergunta do Edson, doutora? O prolapso, acho que ele está se referindo ao prolapso mitral. O prolapso mitral é uma alteração na válvula mitral, onde ela fica mais redundante. Essa válvula é que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, e o prolapso mitral a gente pode encontrar aí numa incidência alta na população, em torno de 30%, principalmente das mulheres, tem algum grau de prolapso mitral, e ele pode simplesmente conviver com esse prolapso ao longo da vida sem consequência alguma. Porém, em alguns casos, esse prolapso mitral leva à insuficiência mitral. A insuficiência mitral ela vai causar alterações no coração, alterações de enchimento e de pressão, que podem levar à dilatação das câmaras esquerdas, podem levar à dilatação do átrio esquerdo e o aumento da incidência de fibrilação arterial. E aí, por vezes, isso tem uma indicação cirúrgica para abordagem dessa válvula, fazer uma plastia nessa válvula, ou mesmo uma troca valvar para esses pacientes. Francisco de Souza Meira, parabéns por trazer a doutora Veridiana. Eu tenho 75 anos, eu sofro de pressão alta, aceleração e palpitação. Tá ouvindo a gente em Barueri. O Carlos aqui, parabéns, doutor, importantíssimas e super úteis as explicações, né? Tem mais aqui, a mensagem é do Antônio Cornacchione Lino, Antônio Lino de Itaquera. Danilo, por favor, pergunte à doutora se é verdade
sabe-se que a panturrilha é considerado o nosso segundo coração. É verdade que trabalhando a panturrilha ajuda o coração no bombeamento do sangue? A panturrilha vai fazer o bombeamento do sangue, fazendo o retorno venoso do sangue para o coração. Isso é importante. É importante a gente ter aqui, cada vez mais, Danilo, tem saído os estudos mostrando a importância do fortalecimento, principalmente o fortalecimento de membros inferiores, na qualidade de vida e na longevidade dos pacientes. Então, esse é um tema interessante que atividade física ela é fundamental para quem quer ter um envelhecimento com saúde, para quem quer prevenir as doenças. Quando a gente olha as doenças cardiovasculares, na verdade, e esse é uma mensagem que eu acho que é muito importante a gente deixar aqui, como que a gente cuida da nossa saúde, como a gente cuida da saúde do nosso coração. A gente já falou aqui da pressão alta, então a pressão alta é uma condição que tem que ser combatida e tem que ser tratada. O colesterol alto, ele também vai predispor a depósito de gordura nas artérias e predispor ao infarto. Então, medidas como dieta, uma dieta pobre em sal, uma dieta saudável, com baixas gorduras, ela já vai estar ajudando a gente a controlar a pressão alta, ajudando a controlar o colesterol. Quando a gente faz essa dieta também, fazendo o controle da ingesta de açúcar, e aí principalmente para os diabéticos sem açúcar, nós vamos estar combatendo aí, só com a nossa dieta, pressão alta, dislipidemia, que é o colesterol alto, e diabetes, que são fatores de risco importantes para a doença cardiovascular. Se a gente fizer uma boa dieta, a gente vai estar combatendo a obesidade. Quando a gente combate a obesidade, a gente também está combatendo fatores de risco para doenças cardiovasculares. E aí entra o que o nosso ouvinte citou, a prática de atividade física. Com a prática de atividade física, você vai estar melhorando o seu peso, melhorando a sua pressão, combatendo diabetes, trazendo um fortalecimento, né, esse combate ao sedentarismo. Então, são fatores que são de hábitos. Então, os nossos hábitos, eles vão determinar a saúde do nosso coração, a nossa longevidade, a nossa qualidade de vida. E aí, hábitos que são vilões, que são o tabagismo e o alcoolismo, eles também vão contribuir para doenças do coração. Então, a gente evitar o tabagismo e evitar o alcoolismo. Você vê que são medidas que você tendo uma vida, uma mudança de hábito, mudanças de hábitos saudáveis, vão prevenir doenças do coração e vão trazer longevidade e qualidade de vida para o indivíduo que consegue adotar essas medidas. E eu acho que isso é muito importante. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, não é, com a cardiologista a doutora Veridiana de Andrade, que é coordenadora de cirurgia da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Tem um ouvinte aqui pedindo, né, os contatos digitais aqui da doutora, da sociedade. A gente já vai passar aqui na sequência, não é? A Silvia Crisante está aqui adorando, né, a entrevista. Ela diz que é hipertensa, embora ela faça o tratamento, tudo certinho, mas ela pergunta, com o avanço da idade, ela é hipertensa, e com o avanço da idade posso ter problemas cardíacos, embora hoje tudo esteja certo, tudo esteja normal para essa ouvinte. Então, do fato de ser hipertensa, pode ter complicações ali lá na frente, doutora? Se ela tem uma hipertensão controlada, ela está indo muito bem. O que acontece é que ao longo da vida, no nosso envelhecimento, as nossas artérias também elas têm um envelhecimento. E essas artérias elas vão ficando mais duras, porque o que controla a pressão é uma elasticidade das artérias. Existe uma adaptação das artérias que se dilatam e se contraem e vão adequando a nossa pressão. Quando a gente vai ficando mais velho, as artérias tendem a ficar mais duras e por isso, quanto mais velho a gente vai ficando, maior a incidência de hipertensão arterial. Então, o importante é que se faça o controle, porque ao longo da vida pode acontecer da pressão e
aumentando e precisar aumentar a dose de medicação, ou troca de medicação, ou associação de medicações. O importante, então, nessa condição, é fazer o controle adequado com o seu cardiologista, fazer as visitas periódicas para manter aí a sua pressão sempre sob controle. Mandar um beijo aqui pra Rosana, pro Ricardo, estão na nossa escuta, na nossa sintonia sempre. O Wagner Bertazzi também tá aqui. O Daniel Rodrigues dos Santos Filho na sintonia em Boiçucanga. O Oswaldo Centurião, Francisco Alexandre, de Lauro de Freitas, na Bahia. E tem mensagens de áudio também, dá tempo da gente tocar mais uma aqui, vamos lá. Bom dia, doutor. Eu estou ouvindo o programa aí falando sobre o coração. Eu fui ciclista de competição de estrada, né? Na linguagem popular, fui corredor de bicicleta. E dizem, na teoria, ou não sei se é verdade na prática, que o coração nosso do ciclista, ele é maior, é mais desenvolvido que os normais, que dos outros atletas, por causa do esforço, né? Que a gente esforça mais. 3, 4, 5 horas em cima de uma bicicleta, subindo e descendo serra. É verdade isso? O coração delata mesmo? Quer dizer, o miocárdio delata, o coração acompanha, né? Bom dia, um abraço. Então, Danilo, existe existe um coração que é o coração do atleta. Não necessariamente esse coração ele dilata e enfraquece, mas existem adaptações a essas atividades físicas intensas. Inclusive os atletas eles têm frequências cardíacas mais baixas, porque o coração deles é mais eficiente. É um coração que passou aí por modificações relacionadas à atividade física intensa, e isso normalmente não é um problema. Se esse condicionamento leva a alterações cardíacas estruturais, aí sim nós temos que fazer um descondicionamento. Mas aí o que a gente está falando é do coração do atleta, que é um coração que é muito eficiente, que pode ser um pouquinho aumentado sim, e que em geral trabalha com frequências cardíacas mais baixas, porque ele é uma bomba muito eficiente. Olha que temos uma atleta aqui no nosso estúdio, viu? A Silvia Massari já chegou por aqui e para fazer musical precisa ser uma atleta, né? Cantar, dançar, tem a patinação também, né, Silvia? Natação também, tá fazendo um joinha aqui. Muito obrigado aí o ouvinte que mandou aqui a mensagem. Dá tempo da gente encerrar com mais uma aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Meu nome é Gilberto. Eu moro aqui na Virgínia, nos Estados Unidos. Tenho 74 anos e eu tenho uma dúvida. Eu trabalho com entrega de comida e trabalho das 6 da manhã até as 6 da tarde, todos os dias, 7 dias por semana. Caminho bastante, ando bastante para lá e para cá e pega comida e entrega. E eu estou sentindo que, geralmente no verão, que agora aqui é verão, eu subi uma escada de 3 andares, por exemplo, eu estou sentindo mais cansado. Isso é normal para a minha idade, por ser verão? No inverno não tem esse problema, só no verão. Tem alguma relação? Obrigado, tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Um abraço. Opa, direto dos Estados Unidos aí, brigadíssimo pela audiência. E aí, doutora? Então, o que acontece às vezes no verão, a gente está trabalhando com temperaturas muito elevadas, e aí é uma questão física, há uma vasodilatação, então uma tendência a vasodilatar, e aí o que a gente tem é pressão mais baixa. Pode ser que ele esteja passando por isso. É sempre importante fazer uma avaliação com o cardiologista. Mas nessas situações de verão intenso, e vasodilatação, você pode ter pressão mais baixa, e daí a pressão mais baixa ela vai dar mais cansaço, ela pode dar inclusive uma sonolência, diminui a nossa disposição. E nesses casos o importante é fazer uma boa hidratação. Ele falou que ele trabalha aí das 6 às 18, é importante que ele esteja carregando aí com ele uma garrafa d'água, que ele vá se hidratando e se alimentar ao longo do dia e se hidratar bem ao longo do dia para minimizar esses efeitos do verão intenso e das altas temperaturas.
O Márcio de São Carlos aqui mandou uma foto, né? Porque estamos com imagens também no YouTube, não é? Mandou uma foto aqui da televisão ali da sala dele, acompanhando aqui a Rádio Bandeirantes aqui. Ó as bebidinhas do Márcio aqui, no barzinho dele, que legal, valeu Márcio, obrigado, viu? Minha tia em São Carlos também tá aí, viu Márcio? Tá na escuta aí, a minha tia Regina Barros tá aí acompanhando também em São Carlos, né? O Antônio de Adema tá aqui mandando um salve pra gente. Pra gente encerrar mesmo de verdade, doutora, tem muitos ouvintes pedindo para perguntar sobre o marca-passo. O marca-passo é uma das opções de tratamento, não é a única, é isso? Essa é a minha especialidade. Opa, vamos lá Dentre então. os tratamentos, dentro dos tratamentos da insuficiência cardíaca, sempre o tratamento inicial ele é com medicações. Então, nós temos aí algumas medicações que são usadas em associação, inclusive, né? Tem lá um quarteto que a gente chama, que é o quarteto fantástico da insuficiência cardíaca, mas numa maneira mais avançada, naqueles pacientes que têm indicação, pacientes selecionados, que não respondem adequadamente ao tratamento medicamentoso, que tem características onde o coração ele bate de maneira desordenada entre os lados do coração, existe um marca-passo, que é o marca-passo que faz a ressincronização cardíaca. Então, é um marca-passo onde a gente coloca um cabinho do lado direito do coração, um cabinho do lado esquerdo do coração, e a gente coordena o batimento cardíaco através da estimulação elétrica por esse marca-passo, melhorando a eficiência do coração. Tanto o marca-passo ele pode ser usado na insuficiência cardíaca para melhorar sintomas, muitas vezes a gente consegue, inclusive, melhorar a fração de ejeção, e aí esse paciente consegue ter uma melhora importante da qualidade de vida, como naqueles casos onde a insuficiência cardíaca está relacionada a patologias que levam ao aumento da morte súbita. Nesses casos a gente pode implantar também um aparelho, um dispositivo especializado chamado cardiodesfibrilador implantável, que faz a mesma função daqueles que a gente vê aí na televisão, nos filmes, onde dá aquele choque no tórax. Ele é um dispositivo que daí ele é implantável e que ele detecta essas arritmias fatais, essas arritmias malignas, automaticamente, e ele faz o tratamento através do choque, desfibrilando o coração e voltando o coração para o batimento habitual, normal. Então, aí é um dispositivo que faz combate à morte súbita. E o marca-passo ressincronizador organiza o batimento, fazendo com que esse coração bata de maneira mais eficiente e melhore os sintomas da insuficiência cardíaca, trazendo uma melhora da qualidade de vida para esses pacientes e, logicamente, diminui rehospitalização e hospitalização por insuficiência cardíaca. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, o nosso quadro de prestação de serviço de saúde no Plantão Médico Bandeirantes com a doutora Veridiana de Andrade, né? Passar aqui os canais digitais, tanto da doutora quanto da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, né? Então, começar aqui pelo perfil da sociedade @Sobrac, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e por lá tem todas as ações, né? As iniciativas, as campanhas, né? As informações todas ali no perfil da sociedade. No perfil da doutora também tem ali mais entrevistas, né? As lives, né? Doutora Veridiana Andrade, né? Doutora DRA, doutora Veridiana Andrade. Então, tanto o perfil aqui da doutora quanto da sociedade, a quem a gente agradece muito pela atenção nesse final de semana, nesse sábado, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Brigadíssimo, viu, doutora? Muito obrigada, Danilo. Eu queria deixar aqui só uma mensagem final, Danilo, que a insuficiência cardíaca é uma doença comum, mas que ela pode ser controlada com diagnóstico precoce, com tratamento adequado, com a participação ativa do paciente. E se você tem alguém próximo a você que sente um cansaço fora do normal, falta de ar, inchaço nas pernas, não deixe de procurar uma ajuda médica e cuidar do coração, porque cuidar do coração é cuidar da vida. Muito obrigada por essa oportunidade.
oportunidade, esse espaço aqui junto à Rádio Bandeirantes e a você. Obrigado, doutora. Conversamos com a doutora Veridiana de Andrade, coordenadora de cirurgia da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas.